Obrigado, Luciano. Obrigado a todos pelo convite. A Viviane também convidou a gente, né? Sempre está chamando aqui quando possível. Luciano, acho que eu vou começar, se você permitir aqui, falando um pouquinho do SVA, rapidinho, uma propagandinha aqui. Sabe por quê? Eu acho que o clube também pode participar aí na associação da escola de missão, tá? Então, eu vou mostrar rapidinho aqui para vocês o que que é a escola de missão, tá? Deixa eu colocar aqui na tela, ver se vocês estão vendo aí. Tá aparecendo? Ok. Então, veja, a escola de missão, que é do SVA, do Serviço Voluntário Adventista, o Luciano já falou, ela prepara os voluntários para participarem de missões, né, transculturais. Para isso, você precisa participar de uma escola de missão. No caso da nossa aqui, será em julho, né? Mas aí na associação de vocês também tem, vocês podem ver a data. A nossa, ela é online, então, de repente, aqueles que quiserem participar também, fiquem à vontade, porque vai ser online. Daí depois, quando chegar mais perto, eu mostro para vocês. E qual a diferença do SVA, né, das demais, como o Luciano falou, apoio, né? São pessoas que apoiam a missão, como o AFM e outros que o Luciano citou, né? É que o SVA, ele é patrocinado pela Igreja Adventista. Então, por exemplo, se eu fosse fazer uma missão por um ministério de apoio, como esses citados pelo Lu, às vezes eu preciso pagar a minha passagem, né? Viagem para lá, e aí preciso também ter os recursos para me manter lá. Eu vou juntar um montante, né? Às vezes aí 10 mil, 20 mil, não sei quanto que, né? Para poder passar o período que eu vou estar lá. No SVA, a diferença é essa. Você vai pagar apenas a passagem sua de ida e volta, e a estadia lá, alimentação, etc., a igreja que providencia para você, né? Então sai um pouquinho mais barato você fazer missão através do serviço voluntário adventista. Você tem missões de longo prazo, que vai até 2 anos, e tem missões que a gente chama de mission trip, né? De curta duração, de 20 dias, você pode fazer nas férias, por exemplo, né? E eu vou mostrar aqui, só para encerrar esse assunto, o testemunho de uma irmã nossa, uma voluntária, o nome dela é Marta, e ela está fazendo missão lá no Líbano, né? Ela está ali no Líbano, em Beirute. E ela fez um videozinho que eu mostrei, inclusive, nos acampamentos que a gente passou aqui, Luciano, e vocês todos. E eu queria apresentar para você rapidinho aqui, tá bom? Vamos ver se eu consigo passar aqui o videozinho da Marta. Olá, meu nome é Marta e eu sou do Brasil. Estou aqui no Líbano, nesse lugar lindo, maravilhoso, na Universidade da MENA, como vocês podem ver, de frente para o mar Mediterrâneo, logo mais lá atrás. Enfim, o que eu estou fazendo aqui? Eu vim ser missionária. A melhor coisa que eu já fiz na minha vida. E no começo não foi fácil. Na verdade, nada é fácil. Mas eu gostaria de encorajar vocês a tirar um tempo da sua vida, como eu fiz. Tirei 2 anos da minha vida, larguei tudo do Brasil, larguei a escola adventista, larguei meus empregos na prefeitura e vim. Eu senti no meu coração. E é uma nova página que está se formando. Às vezes a gente pensa, eu vou fazer o quê lá no Líbano, onde tem guerra? Não, você tem que vir. Eu não consigo expressar em palavras. É impossível. Mas você vê Deus trabalhando na sua vida o tempo todo. Eu acredito que todos os jovens, todos vocês que estão me ouvindo, deveriam ter essa experiência como eu estou tendo. É assim, impagável. Impagável, não dá para explicar. O que eu faço aqui? Muitas coisas. Desde no sábado, classe dos pequenos, eu sou professora no Juvenis. Eu sou voluntária das professoras de inglês aqui, eu corrijo, lanço nota, porque eu era professora aí no Brasil. Se precisa de mim no refeitório, eu vou. Se precisa de mim para fazer alguma outra coisa, eu vou. Ou seja, eu faço de tudo e é muito bom, é prazeroso. A gente tem escola de missão avançada aqui também e a gente aprende tudo sobre missiologia. Então,
Eu só gostaria que você tivesse a experiência que eu estou tendo agora. Só vem, deixa seu coração falar para Deus e vem fazer um trabalho espetacular aqui. Eu tenho certeza que vai ser a melhor fase da sua vida. Vem, só vem. E olha, eu esqueci de falar uma coisa para você que está se preparando para ser missionário um dia. Principalmente, você tem que ter o inglês. Se você não tiver inglês, você não vai a lugar algum. E quando você estiver no campo missionário, as pessoas vão estar falando com você em duas línguas principais: inglês e árabe. Como eu não tenho árabe ainda, eu estou melhorando o meu inglês. Então, é por isso que eu estou nessa universidade. Mas em agosto ou julho, eu vou estar me preparando para ir para o Egito. Vou ser professora lá, no Colégio Adventista. Mas meu inglês já vai estar muito melhor, vai estar mais fluente. E é isso. Vem, se você gosta de fazer amigos, vem. Aqui a gente tem todas as nacionalidades num único lugar. Então não tem como você não aprender inglês em meses. 2, 3 meses. Ok? See you. Bye, bye. É isso então, Luciano e turminha, olha que legal, né? A Marta, você vê ela é professora aqui no Brasil, né? Deixou aqui a escola adventista e foi para lá. E ela faz esse apelo para você. Então, se você tem vontade, fala assim, mas eu não tenho inglês. Mas veja, se você entrar no site do Vive de Faith, né, onde estão os chamados abertos para fazer missão, você tem missão aqui na América do Sul também, o espanhol já é mais fácil de aprender, e você tem missão aqui no Brasil também. Esse ano, por exemplo, enviamos a Aline, uma jovem nossa aqui, para fazer missão no Amazonas. Olha aí, ela vai passar um ano trabalhando ali, um ano em missão, né? Então fica aí a dica, e lembrando que pelo serviço voluntário adventista, você só paga a passagem de ida e volta, o restante a igreja cuida de você lá, né? Então, olha que legal. Eu acho que vale a pena. Nós temos hoje, Luciano, só para ter uma ideia, 395 chamados abertos em todo o mundo para que você possa ir fazer missão e pregar de Jesus, né, da sua forma, ok? Amém, pastor. Depois coloca esse link aí, Vive de Faith, que o senhor falou. Isso, isso. Põe o link para a gente aí depois. Vou pôr depois aqui no chat, tá bom? Beleza. Feito essa pequena propaganda, então, agora nós vamos para o tema de hoje, que é o quarto dia, né, dos nossos 10 dias de oração, que é o tema hoje da revista Tim, é o inimigo. Mas antes de entrar nesse tema, eu queria compartilhar com vocês algumas lembranças boas que eu registrei aqui, e eu vou compartilhar com vocês aqui. Olha que essa foto aqui eu tirei no dia do batismo do Marcelo, né? O Marcelo, inclusive, está aqui no cantinho aqui, olha, está escondidinho aqui atrás, a Vivi está aqui no cantinho também, né? E o Luciano estava cantando aqui, olha que legal, né? Depois, eu tirei essa outra fotinha aqui, né? Do batismo lá do Marcelo, né? Então foi uma alegria poder estar com vocês, conhecer o clube de vocês, a igreja de vocês, né? E louvamos a Deus por essa oportunidade. E aqui uma foto só para vocês lembrarem da minha família, né? Um dia a gente foi fazer uma missão ali em Ubatuba e aí a gente estava reunido em família ali e a gente louva a Deus por estar aqui com vocês. Muito bem. Opa, acho que está voltando aqui as fotos, é para ir para frente. Aqui. Então, o tema de hoje é o inimigo, é o que nós vamos estudar hoje. Mas para a gente entender esse tema, eu vou contar para vocês que quando eu comecei com o Clube de Desbravadores, eu tinha, como diretor, na verdade, eu tinha 16 anos de idade, né, quando eu comecei com o Clube Leão de Judá, na minha cidade natal, que é Ourinhos, aqui em São Paulo. Só que, como eu era de menor, meu pai, que era o diretor do clube, né? Ele já tinha bastante experiência, ele morou em sítio até os 30 anos, então ele tinha muita experiência. Quando a gente ia acampar, ele nos ajudava muito nos acampamentos, né? Mas ele não entendia muito desbravador, ele entendia de roça, né? Mas uma vez a gente foi acampar com ele num sítio que era do pai dele, né, do meu avô, e aí a gente tinha comprado barracas novas para o clube. Então a gente ia estrear as barracas, né? Você sabe que barraca não é tão barata assim. Na época,
que eu era diretor de clube, era mais caro ainda. Aquelas barracas canadenses era bem cara. Hoje é um pouquinho mais barato, mas também ainda não é fácil você comprar barraco para todo o clube, né? Mas então, levamos as barracas novas e eu escolhi o lugar como diretor do clube para armar as barracas, né? E armamos todas as barracas. Daqui a pouco meu pai chega, olha para as barracas e fala assim: filho, você colocou essas barracas aí num lugar de enxurrada aqui no sítio. Se chover, as barracas vão tudo embora. Eu falei assim: ah, que nada, pai. Tá tudo certo, não vai chover não. Bom, o que aconteceu? Choveu. Choveu e a enxurrada veio no lugar que ele falou e levou todas as barracas, encheu de lama as barracas, Bíblia jogada para lá, para cá, óculos perdidos no meio da enxurrada. Acabou com o acampamento, a ponto de termos que pegar todas as coisas e ir para a casa da fazenda, porque ali não deu para ficar. Bom, resumo da história. Meu pai tinha razão, né? Ele conhecia o terreno, ele sabia o que era o melhor. Queridos, por que eu estou contando essa história? Porque exatamente isso que o inimigo fez. Ele achou que sabia mais que Deus. Ele achou que podia ser melhor que Deus. Ele queria ser mais que Deus. E o que aconteceu? Ele acabou perdendo o seu lugar, foi lançado fora. A Bíblia diz que ele era um anjo cobridor, estava na presença de Deus. Ele estava ali junto com o Pai, mas o coração dele, a gente não sabe como, né? É por isso que é o mistério da iniquidade. A gente não sabe como isso aconteceu, mas ele começou a querer tomar o lugar de Deus, saber mais que Deus. E, infelizmente, hoje também, às vezes, né? A gente como desbravador, jovens, às vezes acha que sabe melhor, acha que sabe mais. Ah, eu sei mais que a mãe, eu sei mais que o pai, eu sei mais que o pastor, eu sei mais que o diretor do clube, eu sei mais que todo mundo. Mas sabe, às vezes a gente pode é importante a gente parar para pensar, será que sabemos mesmo? Olha só, o inimigo quis saber mais que Deus. E olha onde ele foi parar, né? Então, às vezes, a gente precisa tomar cuidado com isso, pensar um pouquinho, será que Deus não sabe o que é melhor para nós? Ele não é um pai de amor que sabe o que é melhor para nós, né? Então, como criaturas de Deus, a gente tem que ter isso em mente. Deus sabe o que é melhor para nós. Ele sabe tudo, tudo, tudo. Ele é o nosso Criador. E aí o que aconteceu? Infelizmente, o inimigo desceu a essa terra e ele começou a fazer algo que é próprio dele, enganar as pessoas, né? Veja, o inimigo enganou os anjos no céu e a palavra de Deus diz que 1/3 dos anjos caíram por causa disso, né? Lembre-se, o tema nosso de hoje é o inimigo. Então, nós vamos entender um pouquinho como ele age, para que você, conhecendo as astutas ciladas do inimigo, você possa, pelo poder de Deus, é claro que a gente não pode vencê-lo sozinho, né? Mas pelo poder de Deus, nós podemos vencê-lo, né? E o estudo de hoje, só lembrando vocês, ele é baseado no livro O Grande Conflito, tá? Esse livro que a gente está entregando, né? O livro missionário do ano. E se você quiser, você pode acompanhar, é o capítulo 29 e o capítulo 30, tá? Então, a base é aqui, depois você pode ler com o tempo. E no finalzinho aqui, Luciano, eu vou fazer 2 perguntinhas só para que o pessoal interaja com a gente no chat, tá bom? Mas veja, o inimigo veio e ele fez uma proposta. Olha a proposta dele, está em Gênesis 3. Quando ele veio aqui para esse mundo, né? Ele fez uma proposta para Eva. Eva, Deus já havia orientado ela antes. Olha como Deus ama, olha como Deus protege, olha como ele conhece, né? Ele sabe todas as coisas de antecedência. Então, ele sabendo que o inimigo iria tentar Eva, iria enganá-la e derrotá-la, o que Deus fez? Ele limitou Satanás, ele limitou o inimigo. Ele falou, você vai ficar só naquela árvore, você não vai ter lugar para ir. Aí você pode dizer, mas por que Deus permitiu que ele ficasse na árvore? Ele não podia tirar Satanás do Éden, né? Tirar do jardim, falando, não, você não vai entrar aqui, pronto. Ele poderia, ele tem poder para isso.
Só que lembre-se que o inimigo começou a sua obra colocando dúvida no caráter de Deus, colocando dúvida de quem é Deus. Será que Deus é amor mesmo? Olha só, você já ouviu essa palavrinha por aí em algum momento, falando, será que Deus existe mesmo? Será que Deus cuida da gente? Será que Deus ouve a minha oração? Será que Deus se importa comigo? Né? Então, Satanás começou a colocar dúvida na mente de Eva sobre isso. E Deus, sabendo disso, ele já limitou, né? Falou, ó, você vai ficar só na árvore. E aí, então, ele olha para o casal, Adão e Eva, e ele ele dá uma orientação. Você sabe que na Bíblia a palavra lei, que é a Torá, ela quer dizer orientação também, né? Conselho, orientação, mandamento, né? Então, Deus deu uma orientação para Adão e Eva, um mandamento. Ele disse assim, olha, não vá naquela árvore, não toque, né? Não coma daquela árvore, do fruto daquela árvore, né? Por que que Deus falou isso? Porque Deus não amava o casal, Adão e Eva? Pelo contrário, Deus queria protegê-los do sofrimento. Você entende, então, que quando Deus pede alguma coisa para você e para mim, não é por maldade, não é porque Ele não quer que a gente seja feliz, é porque Ele nos ama, sabe? Então, quando Ele diz assim, olha, atenção para o namoro, né? Cuidado, não fique namorando até tardes horas da noite. Por quê? Porque Ele quer o melhor, né? Quando Ele diz assim, olha, guarde o sábado para você descansar. Por quê? Porque Ele quer livrar a gente do estresse, né? Do dia a dia, do corre-corre. Porque imagine só se Deus falasse assim, olha, eu vou deixar que vocês escolham o dia de guarda de vocês, né? Vocês podem escolher a sexta-feira, que nem o muçulmano, você pode escolher o domingo, como a maioria do mundo evangélico escolhe, né? Você vai escolher o dia, ou o sábado, né? Como a gente guarda. Imagina se Deus deixasse isso livre para você escolher. Do jeito que a gente está nessa correria da vida, eu acho que a gente ia falar assim, nossa, essa semana acho que não vai dar tempo de eu parar nem um dia. Eu preciso de mais dias para trabalhar e não tem. Mas Deus, sabendo que você e eu precisamos parar da correria da vida, Ele já deixou um dia, falou, filho, descanse no sábado. Vem encontrar comigo. Perceba, tudo que Deus faz e pede é para o nosso bem. E Ele fez isso com Adão e Eva também. Ele falou, olha, não vá na árvore, porque se você for lá, o inimigo vai tentar vocês. E foi dito e feito. Um dia Eva acabou indo e ela tramou uma conversa com o inimigo. E o inimigo fez o quê? O que ele fez? Qual é a artimanha dele? Olha só. Colocar dúvida na palavra de Deus. E ele começa dizendo assim, foi isso que Deus disse? Né? Que vocês não podem comer nenhuma árvore aqui do jardim? Olha só, já distorcendo a palavra de Deus. Deus não disse que eles não podiam comer nenhuma árvore. Deus disse que para eles não comer apenas de uma. Mas o inimigo já começa colocando, distorcendo, né? A palavra de Deus. E aí, então, Eva foi defender Deus com o inimigo. Veja, com o inimigo a gente não discute. A gente fica com a palavra de Deus e pronto. Lembra como Jesus fez lá no deserto da tentação? O inimigo veio com conversinha mole para cima dele, né? Falando assim, se tu és filho de Deus... Veja, Jesus não tinha dúvida de que ele era filho de Deus. Mas o inimigo veio, se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Como foi a resposta de Jesus? Está escrito. Nem só de pão viverá o homem. Ou seja, Jesus não dialogou com o inimigo. Ele usou o quê? A palavra de Deus, né? Eva, ela tentou dialogar com o inimigo e se perdeu, porque ela esqueceu da palavra de Deus, né? Ela se aproximou do inimigo, o inimigo a enganou e, infelizmente, Eva caiu. E veja, às vezes, só um adendo, né? A gente culpa a mulher, né, por ter feito isso. Mas a Bíblia é bem clara que, infelizmente, o pecado passou a todos nós por meio de um homem, né, Adão. Porque se Adão não tivesse comido, talvez Deus teria um plano, né? Aí que entra aquela frase que Deus teria vindo para morrer por apenas uma pessoa, né? Mas, queridos, então nós estamos agora no meio desse grande conflito. E a gente precisa entender, então, que o inimigo continua
usando as mesmas artimanhas. Quais são? O engano, distorção da palavra de Deus. Tá certo? Então, hoje, quando a igreja, né, nos orienta através da palavra de Deus a guardar o sábado, alguns falam, mas que nada, não tem nada a ver isso aí, já ouviu falar? Nada a ver, isso é coisa antiga, isso é do Antigo Testamento, não tem nada a ver. Então, cuidado com essa palavra, não tem nada a ver, né? Quando a Bíblia nos orienta com relação a cuidar do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, aí vem alguém, não, mas experimentar um pouquinho, não tem nada a ver, pode experimentar. Ah, pega isso aqui, ninguém está vendo. Então, se está nos orientando, nos instruindo, é para o nosso bem. Deus nos ama, Ele deixou escrito na sua palavra. Não permita que o inimigo te engane, tá bom? Ele usa a mesma artimanha. Agora, eu vou compartilhar aqui com vocês 2 textos que o nosso guia, Tim, traz para a gente, para você ver a consequência do engano. O que Cristo precisou fazer devido à consequência do engano? Vou compartilhar aqui, olha. O primeiro texto diz assim: Cristo não veio à Terra somente para redimir a humanidade. Ele veio demonstrar para todos os mundos que a lei de Deus é o quê? Imutável. A morte de Cristo prova que a lei é permanente e demonstra que a justiça e misericórdia são fundamento do governo de Deus. Então, veja, a lei de Deus, ela é imutável. Ela serve para todos nós para nos proteger, lembra? Lei é para quê? Proteção, porque ele quer o nosso melhor, né? E olha só, o tentador, que é o nosso inimigo, como que ele age? Ele costuma trabalhar com mais sucesso por meio daqueles de quem menos suspeitamos estar sob seu controle. Deixa eu até voltar aqui. Ó. Quem que o inimigo usa? Aquele que a gente menos suspeita. Eu me lembro que eu tinha um vice-diretor, um amigão, só que, na época, ele estava meio que me dando bolada nas costas, sabe o que é essa expressão, né? Falando mal de mim por trás e tal, e eu nem estava percebendo. Mais uma vez, olha só, meu pai chegou para mim e falou assim, ó, cuidado com fulano, né? Cuidado com esse seu amigo. Eu falei, que isso, pai, nada a ver, tá? O cara é gente boa, meu amigo, me ajuda aqui do clube, etc, tal, tal, tal. Rapaz, dito e feito. O camarada já estava preparando tudo para me tirar do clube e ele ficar no meu lugar. Já pensou? Né? Então, quem que o inimigo usa para tentar? Ele não vai usar aquele que você sabe, aquela madrugada, ele é ruim. Esse daqui, ele vai usar, às vezes, aquela pessoa que você menos espera. Aquele que você fala, não, esse aqui é meu amigão do peito, você acha que ele vai me trair? Às vezes é esse. Se não é uma pessoa, veja só, que é de Deus, que tem o temor de Deus, que busca fazer a vontade de Deus. Se ela não está buscando fazer a vontade de Deus e fazer o que Deus pede, o inimigo usa ela para te desviar do caminho de Deus, tá certo? Assim como o inimigo usou uma serpente, um animal, ele era uma animalha do campo. Eva nem suspeitou, né? Porque se ele aparecesse para Eva como um bicho feio, cheio de chifre, rabo, como pintam, né, por aí o inimigo, Eva tinha corrido, ó. Ele usou o quê? Um animal lindo na época. A serpente, ela é animalha do campo, né? Estava com asas brilhando. Eva nem suspeitou, ficou encantada com aquilo. Então lembre-se disso. O inimigo, o tentador, ele age dessa forma, usando aquilo que você menos espera, menos suspeita. E continua o texto então, olha lá. O tentador costuma trabalhar com mais sucesso por meio daqueles de quem menos suspeitamos estar sob o seu controle. Então, fique atento à sua mãe, seu pai, porque eles já têm experiência, né? Pessoas mais experientes da igreja, pessoas que já têm uma experiência cristã, já enfrentaram muitas lutas. Fique atento, às vezes eles vão apontar para vocês. Fala, cuidado com esse seu amigo, cuidado com aquilo, né? Continuando, olha lá. Talento e cultura são dons dados por Deus. Porém, quando essas coisas o afastam dele, elas se tornam uma armadilha. Muitas pessoas com intelecto culto e bons modos são instrumentos polidos nas mãos de quem?
de Satanás, né? São instrumentos polidos na mão de Satanás. Bom, eu gostaria, então, de já estar encerrando aqui, dizendo para você o seguinte: quando Eva caiu, e Adão, claro, Eva, Adão caíram, eles se tornaram amigos da serpente. E aí Deus fez uma promessa. Eu quero deixar essa promessa aqui para você. Quando ele caiu, Deus deu uma promessa. Qual foi a promessa? Está lá em Gênesis, eu vou projetar aqui para você ler comigo. A promessa, olha lá. Farei com que haja o quê? Inimizade, ele falou para a serpente, entre você e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então, mesmo que o inimigo ele tem ascendência sobre nós, ele sabe o que a gente gosta, ele vai dar só o que a gente gosta, mas no final ele vai, né, levar o caminho de perdição. A Bíblia diz que há caminhos que para a gente parecem caminhos bons, mas são caminhos de morte. Por isso que a gente tem que estar atento. Deus iria pôr essa inimizade, né, entre nós e entre a serpente. E ele já tem feito isso. Só o fato de você estar aqui, né, o inimigo pode ter falado assim, que nada, não vai não. Mas você está aqui. Olha só, Deus venceu hoje, né, por você estar aqui. E claro, tem gente que não conseguiu, às vezes, porque dormiu tarde, mas você está aqui, você pode levar essa mensagem para eles também, né? E a promessa, olha lá. Às vezes, temos a falsa segurança de que podemos provar algumas tentações sem nos envolver, imaginando que não seremos o quê? Afetados. Veja, não devemos ficar vulneráveis à tentação. Fugir da árvore, né? Não se colocar num lugar onde nós sabemos que ali podemos cair, né? E o desafio de hoje? Em sua conversa hoje com Deus, peça que Ele abra seus olhos para os perigos à sua volta, especialmente nas formas como você gasta o quê? O seu tempo, né? E, como eu disse no começo, para encerrar aqui, eu gostaria de fazer duas perguntinhas para que você possa interagir comigo aqui no chat, tá bom? A primeira pergunta é a seguinte, deixa eu até colocar aqui na tela. Depois, como eu disse, a gente está estudando o livro, o Grande Conflito, que é o livro do ano, e as duas perguntas estão relacionadas ao livro, tá bom? A primeira, você pode pôr no chat aí que eu vou lendo aqui, tá? Que estratégias Lúcifer usou para tentar convencer os anjos de que Deus era injusto e tirano, e que ele ainda usa hoje? Olha só, primeira pergunta então. Que estratégias Lúcifer usou para tentar convencer os anjos de que Deus era injusto e tirano, e que ele ainda usa hoje? Então, pode pôr aí no chat, a primeira pergunta. E a segunda e última. O que Satanás não consegue fazer com o Filho de Deus? Olha que interessante. Está no livro, ó, página 210 e 214. Mas também você já sabe, eu já falei aqui, né, no nosso debate hoje, na nossa palestra. Primeiro, qual a estratégia que o inimigo usa? Que ele usa hoje ainda? E segundo, o que Satanás não consegue fazer com o Filho de Deus? Tá? Eu vou ler aqui para você no livro, para a gente orar depois. Ó, diz assim, no céu, o que ele fez? Então, deixa eu ver se alguém já conseguiu responder aqui, né? Ó, se você quiser, pode escrever, mas eu vou lendo aqui para você a primeira pergunta. Ele passou a aplicar todos os poderes de sua elevada mente ao engano. Então, veja, a estratégia do inimigo para derrotar os anjos do céu foi o engano. E qual a estratégia que ele usa hoje? O engano. Agora, a segunda pergunta. Olha aqui, a Lara colocou, né? Ele tentou confundir e enganar as pessoas. Perfeito, é isso mesmo, né? Colocou em dúvida o caráter de Deus, é isso aí. Estratégias que eles ainda usam hoje, tentar nos confundir. Bom, e a segunda pergunta. O que ele não pode fazer com você, que é filho de Deus? O que ele não pode fazer? Olha só, na página 214 diz assim, o tentador não tem poder para controlar a vontade. Ele não tem poder para controlar a sua vontade, nem para forçar você a pecar. Tá aí? Ele não tem poder para controlar a vontade e nem força para levar o indivíduo, você e eu, a pecar. Ele pode causar aflição,
mas não profanação. Tá certo? Então, queridos, conhecedores, então, de que o inimigo tem suas estratégias, mas também conhecedores de que Deus nos ama e, por isso, ele nos dá instruções, orientações, leis, para que a gente não seja presa do inimigo. Lembre-se, o inimigo não pode fazer você cair. Ele pode tentar, mas não levar você a cair. E a promessa de Deus é o seguinte: quando vem a tentação, ele dá para nós, junto, poder para escapar da tentação. Então, que Deus te abençoe no seu dia. O inimigo está aí, mas lembre-se, Deus é mais poderoso. Deus pode mais. E Deus está do seu lado. E Ele ama você. Um bom dia para todos. Que Deus te abençoe. A todos vocês, e mais uma vez, obrigado Amém. pelo convite. A gente que agradece, pastor. Amém. O senhor ora pela gente aí? Vamos orar então? Feche os olhos, né? Vamos falar com Deus. Querido bom Pai, muito obrigado por teu amor por nós, Pai. O Senhor cuida de nós e um dia o seu plano é nos levar para viver contigo. Mas enquanto o Senhor não vem, possamos, Pai, nos agarrar à tua palavra, possamos seguir as suas orientações, as suas instruções e também as orientações daqueles filhos teus queridos, nosso pai, nossa mãe, nosso pastor, nosso diretor, aquelas pessoas de Deus, possamos ouvi-las também, para que possamos evitar as ciladas do inimigo. Ele já é um derrotado, por isso, cuida de nós nesse dia, Pai. Abençoe cada um que aqui está, abençoe também os nossos 5 amigos de oração, abençoe também os missionários que estão em todo o mundo, a obra médico missionária. Cuida de nós, dá-nos a tua paz, nos abençoe, é o que rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém.